Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, certo? Vamos aprender nessa aula sobre números racionais e operações. Vamos ver aqui alguns exemplos, certo? Mostrando como resolver problemas envolvendo números racionais. Então, primeiramente, temos aí o símbolo, né, do conjunto dos números racionais, que parece um Q, né? Isso é um Q enfeitado. Vem de quociente. Então, números racionais. Primeiramente, vamos relembrar aqui algumas coisas. Já conhecemos os números naturais, conhecidos também como números inteiros positivos, juntos com o zero. Então, os naturais correspondem a isso aí, ó, ao zero junto com os positivos, né? Lembrando que o sinal de mais é opcional, não é obrigado a colocar o sinal de mais. Então, representado por n. Reunindo os números naturais, o zero e os números negativos, formamos o conjunto dos números inteiros, não é isso? Está aqui, né? O conjunto dos números inteiros. Veja só, representado assim, pela letra Z. Letra Z, que vem do alemão, né? Então a palavra número em alemão começa com Z. Então vamos adiante. Mas existem números que usamos no cotidiano que não são inteiros. Não são inteiros, consequentemente não são naturais também. Exemplo: Beto e Jonas mediram suas alturas e obtiveram as medidas 1,57 m e 1,63 m, né? Respectivamente. Esses números são chamados de números racionais. Então, por quê? Observe que tem a vírgula, e essa vírgula representa a divisão entre a parte inteira e a parte decimal. Então podemos dizer, olha, que os números racionais são aqueles números quebrados, que podem ser representados na forma decimal e também na forma fracionária, certo? Olha só, observação. Todo número decimal pode ser escrito na forma de fração, certo? Um exemplo, olha, 9/2. Eu posso dizer que é igual a 4,5, 4,5. Quer dizer, temos aqui uma fração, 9/2, que eu transformei, né, dividindo o 9 pelo 2. Se você dividir 9 por 2, vai dar 4,5. Quer dizer, encontrei o número decimal. Números racionais são números que representam partes de um inteiro, ou seja, é todo número que pode ser escrito na forma fracionária. Então, olha só alguns exemplos. 8,5, né? Que no caso aqui é decimal. 6 quintos, menos 0,9, 4,75, menos 10 meios e 6,333 reticência. Nesse caso aqui, desse último número, quando é infinito assim e repete em algarismos, chamamos ele de dízima periódica, certo? Então, de um modo geral, a gente representa o conjunto dos números racionais dessa forma, que é igual a todo número da forma A sobre B, onde A e B são números inteiros com B diferente de zero. Porque se você substituir, por exemplo, aqui, vamos fazer um exemplo. A igual a 2 e B igual a 3. Né? Olhando para o conjunto, você vai escrever a fração 2/3. Então, o B não pode ser zero, porque senão ficaria 2 sobre 3, aliás, 2 sobre 0, e isso aí não existe, certo? Na matemática, divisão por zero. É impossível. Outro exemplo, se A igual a 10 e B igual a 10. A igual a 7 e B igual a 10. Então, você obtém a fração 7 décimos. Outro, se A for igual a menos 1 e B igual a 4. Então, vai ficar menos 1/4, certo? Então, são exemplos que para você entender o que significa A sobre B. A pode ser qualquer número inteiro e B também, exceto zero. Vamos adiante. São números racionais, olha. Toda fração positiva ou negativa, temos aqui dois exemplos. Todo número decimal, aí você tem dois casos. Tem decimal exato
né? 0,35 é um decimal exato. E temos a dízima periódica. Por exemplo, olha, 1,5444 reticência. Então, isso quer dizer que o 4 se repete infinitas vezes. Aí chamamos de dízima periódica. Certo? São dois tipos de números decimais aqui, que a gente vai ver. E todo número inteiro também. Também chamamos de número racional. Olha só, o 5 não é inteiro? Você pode escrever como sendo 5 sobre 1. Aí você já diz que ele é racional. Menos 4 é menos 4 sobre 1. Agora vamos a alguns probleminhas. Carlos comeu 1/5 do bolo. Luísa comeu 1/6 do bolo. Qual a fração que sobrou? Então vamos ver aqui os probleminhas envolvendo fração. Primeiramente, somamos 1/5 mais 1/6. Né? Para isso, a gente vai observar que os denominadores são diferentes. Então, temos que tirar o mínimo múltiplo comum. Aí, assim, você vê se tem algum número divisível por 2. Tem o 6, né? Repete o 5 e aí divide 6 por 2 dá 3. Agora você divide por 3. Repete o 5, 3 por 3 dá 1. Agora divide por 5, aí repete 1 e 1. Quando chega nesse ponto, terminou, né? O MMC é você multiplicar esses números que apareceram à sua direita. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30, né? Então, o denominador comum é 30. Aí vem a regrinha, olha. Você pega o 30, divide por 5. E aí multiplica por o 1 de cima. De novo, mais 30 dividido por 6 dá 5, né? 5 vezes 1, 5. Somando, olha, vai dar 11/30. Então, isso aí foi a parte que foi consumida, né, do bolo. Olha só, o total do bolo pode ser representado, olha, por 30 sobre 30, assim. Então, você representa 30 sobre 30, vai ficar dessa forma, ó, 30 sobre 30, menos 11 sobre 30, que foi o resultado que a gente encontrou da soma. E aí, dizemos que o que sobrou do bolo foi 19/30, certo? Respondida a questão. O segundo problema. Rafaela aproveitou uma promoção onde o preço de um caderno é R$ 22,50 e uma caneta é 75 centavos. Sabendo que ela comprou 2 cadernos e 4 canetas, quanto ela pagou no total? Então, observe que aqui você vai fazer 3 cálculos. Primeiro, foram 2 cadernos, então é R$ 22,50 duas vezes. Foram 4 canetas, então 75 centavos 4 vezes. Aí então eu vou deixar para você calcular, certo? Depois de fazer esses dois resultados aí, você soma os dois, certo? Aí encontra o total. Qual é o valor da soma abaixo? Então lembrando aqui, ó, que é vírgula abaixo de vírgula, certo? Você coloca 0,2, que é o primeiro número. Aí o segundo número vai ser 0,02. Aí nesse momento tem que manter a ordem, né? Deixar bem organizadinho. Depois da vírgula vem os décimos. Então você escreve, né, o primeiro algarismo, depois do zero, um abaixo do outro. Depois 0,002, que é 2 décimos, 2 centésimos, 2 milésimos. E agora 2 décimos de milésimos, certo? E aí ficou essa escadinha. O último número tem 4 casas decimais, não é isso? Olha, casas decimais. O primeiro tem uma casa decimal. O segundo tem 2 casas, 3 casas e 4 casas, olha. Aí somando tudo, se você quiser poderia completar com zeros, né? Mas aqui, ó, já obteve o resultado, dá isso, 0,2222. Então, pessoal, espero que você tenha compreendido aí esse conteúdo, né? Muito legal de aprender, que é números racionais, tanto o número decimal como fração, né? E as operações, certo? Então, valeu, até a próxima!